Será que a desvinculação de receitas pode ajudar as prefeituras a colocar as contas em ordem? A repórter Carla Benevides explica pra gente. O bolo de cacau com amêndoas é o carro-chefe desta confeitaria. Mas tem também os pães de abobrinha, de beijo e até o francês. Tudo para agradar a clientes especiais, alérgicos ao leite e ao glúten. Só que antes de os produtos chegarem à prateleira, Tiago, que comanda a confeitaria, tem muito trabalho atrás do balcão. E não é só para preparar as comidas. Ele quebra a cabeça na hora de fazer as contas. Querendo ou não, você tem que fazer meio que um malabares com as coisas. Você tem que tirar dinheiro daqui, colocar ali, tirar dinheiro daqui, colocar ali. Aí ganha o dinheiro, repõe lá atrás e aí você fica meio mágico da finança, assim, com as coisas, entendeu? A empresa do Tiago já passou por várias crises. Ele já precisou demitir funcionários, fazer promoções, renegociar com fornecedores e, no momento mais difícil, reinvestiu o dinheiro do 13º da sua equipe em uma nova loja e aumentou as vendas em 5 vezes. Sorte dele que pode remanejar os recursos. Já as prefeituras... Cada cidade precisa investir obrigatoriamente 25% do orçamento em educação e 15% em saúde. Tem ainda a folha de pagamento, que em média consome 50% dos recursos municipais. Basicamente, hoje os municípios gastam tudo que arrecadam, o que recebem, tanto de arrecadação própria, que é pequena, quanto que de transferência. Com a União e os estados não é diferente. Praticamente toda a receita tem destino certo. 91% do dinheiro do governo federal, por exemplo, vai para despesas obrigatórias. A cada R$ 100, só R$ 8,30 podem ser gastos livremente. Sobre uma parcela de recursos muito pequena, que o governo tem liberdade de escolher onde ele vai aplicar o recurso. Uma das alternativas para aliviar a crise é permitir que o gestor use parte do dinheiro que tem destino certo em outras ações. É a chamada desvinculação de receitas. A DRU, no caso da União, e a DREM, no caso de estados e municípios. Com isso, os gastos dos governos seriam mais flexíveis, como os do Tiago. Se todo o dinheiro que entra tivesse já o caminho certo para ele ir, eu provavelmente estaria com as portas fechadas. Porque eu preciso, às vezes atrasar uma conta aqui para pagar uma outra coisa, até mesmo para reinvestir. No Congresso, há várias propostas que flexibilizam a aplicação do dinheiro. E aí está o medo de muitas pessoas, porque nesse bolo há projetos que mexem nos recursos destinados à saúde e à educação. Com a proposta de retorno da DRU, a União só aplica apenas 18%, ela fica desobrigada a não ter que aplicar esses 18% em educação. A desvinculação seria uma ameaça à execução do Plano Nacional de Educação. Está faltando posto de saúde, com hospitais deficitários. Então, num momento como esse, a gente está retirando o recurso da saúde e da educação. Por isso, nós vamos encaminhar contra. Essas áreas não serão prejudicadas pela DRU. No caso dos estados e municípios, a DREM, também não exercerá nenhum impacto para as áreas da saúde e educação. O PSB já havia se manifestado de forma favorável tanto à desvinculação das receitas da União, a DRU, como também às desvinculações das receitas dos estados e municípios, a DREM, para criar uma ferramenta de gestão mais ágil, mais eficaz para estados e municípios. Uma das propostas permite que a União use livremente 30% de contribuições e taxas de fiscalização. A mesma porcentagem se aplica a estados e municípios, no caso de taxas e multas administrativas, além de impostos. A matéria, tal como foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nos atende parcialmente. Se 30% da taxa de iluminação puder ser utilizado para resolver problema de folha de pagamento, nos ajuda bastante. O município, ele tem uma base arrecadatória própria muito pequena. O orçamento dele, por ser muito ajustado, ele acaba não sendo muito interessante essa desvinculação de 30%. Para entender melhor sobre a desvinculação de receitas de estados e municípios, a gente conversou com o Carlos Zocchi. Ele é pesquisador do IPEA.
Carlos, a desvinculação ela é um instrumento já conhecido da União, né? Mas ela nunca foi usado por estados e municípios. Pode ser bom para as cidades brasileiras ter à mão um instrumento como esse agora com a crise? Em primeiro exame, a aplicação da desvinculação de receita de estados e municípios nesse momento de crise econômica, de recessão, de redução da arrecadação, tem por objetivo que as esferas subnacionais, portanto, estados e municípios, tenham recursos suficientes para arcar com seus compromissos financeiros com a União, a dívida de estados e municípios. Então, não me parece, digamos assim, correto ou talvez seja um cenário otimista que a aplicação da DREM, da PEC 143, ela tenha por objetivo garantir maior manejo ou liberdade na alocação de recursos dos estados e especialmente dos municípios. Alguns especialistas têm dito que a ideia por trás da desvinculação é você poder manejar parte do orçamento. E que, em tese, isso seria bom porque você poderia gastar com alguma coisa prioritária. Tem um risco de saúde e educação perderem recursos com isso? Tem sim. A gente tem trabalhado mais de perto com a área da saúde. Nós fizemos uma estimativa para o ano de 2017 e analisamos os recursos que seriam repassados e gastos por estados e municípios, e essa perda alcançou em torno de 35,6 bilhões, 21,1 bi relacionado aos municípios de perda na área da saúde, em relação aos estados, 14,5 bi. Os municípios, por exemplo, vão diminuir o percentual que eles estão aplicando do dinheiro que eles recebem na saúde? Essa seria uma possibilidade, uma vez que o bolo de recursos vai diminuir, mas como nada indica que a demanda vai diminuir, ou seja, que a pressão sobre os municípios vai diminuir, sobretudo num contexto de dengue, chikungunya e zika. Então, portanto, é possível que seja mantido a mesma média de aplicação, mas agora sobre um bolo menor. Quem perde? Os municípios e, sobretudo, a população. Aparentemente é uma medida positiva, a desvinculação tem sido defendido por União, políticos, especialistas, mas na prática, se esse dinheiro vai para garantir o pagamento dos juros da dívida, para reduzir a dívida com a União, então no fundo não está indo para programa social, não está indo para o que a gente mais sente na pele. A população ela percebe isso de maneira quase imediata. Isso rebate na capacidade e na qualidade do atendimento médico. Por quê? Por que a vinculação foi criada na Constituição de 88? Para que a saúde, para que o Sistema Único de Saúde fosse visto como uma política de Estado e não ao sabor dos governos. Quando você desvincula, você na verdade está dizendo para a população, em outras palavras, que a saúde não é prioridade. Por isso que é fundamental garantir a vinculação de receitas para as áreas sociais. Parte da receita que é vinculada ou obrigatória é o pagamento de pessoal, que tem sido uma parte importante do orçamento, tem consumido muito recurso dos municípios, né? Então, talvez mais importante do que desvincular seria enxugar a máquina. A saúde, ela é intensiva em força de trabalho. Ou seja, você emprega muito gente. Essa é uma característica do setor saúde e do setor educação. No Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Não é enxugando a máquina pública que você vai melhorar a qualidade. Ninguém é a favor da fraude, ninguém é a favor do desperdício, muito menos da corrupção. Mas você investir no trabalhador na área da saúde, na área da educação, no professor, no médico, no profissional de saúde, é uma variável fundamental, eu diria, para melhorar a qualidade dos serviços e a própria eficiência. Carlos, você falou muito dos pontos positivos aí da vinculação, né? Mas a gente tem algum ponto negativo? Vincula-se tanto que chega a se engessar tanto o orçamento que não sobra mais para um momento de crise, para uma coisa nova? Muito bem colocado. A vinculação, ela de fato, ela acaba engessando o manejo dos recursos, inclusive entre as próprias áreas sociais. Ela pode ter, digamos assim, essa desvantagem, mas me parece que a vantagem que ela traz,
que é falar que o Estado brasileiro tem um compromisso claro com determinadas atividades em função da necessidade de reduzir a desigualdade, e é isso que fala a Constituição de 88, me parece que é uma vantagem que supera, digamos assim, essa desvantagem. Até porque esse problema da alocação, ele existiria com ou sem vinculação. Tá joia, Carlos. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Calor humano. Minha cidade é Manaus. É uma cidade quente não só na temperatura, mas sobretudo no calor humano, de uma gente alegre, bonita e principalmente solidária. Manaus fica no coração da floresta amazônica. É uma cidade grande, uma metrópole cercada de uma floresta magnífica que guarda a maior biodiversidade do planeta. Manaus não é só a cidade do Teatro Amazonas, não é só a cidade do Encontro das Águas, mas é a cidade também que abriga o maior polo industrial de toda a América Latina, Zona Franca de Manaus, que tem contribuído muito com o país, não só no desenvolvimento regional, na geração de empregos, mas principalmente na defesa do meio ambiente. Eu sou Vanessa Graziotin, senadora pelo PCdoB do estado do Amazonas. Ajude a gente a fazer um Município Brasil. Diga aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. E quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Tem aperreio não. Fale com a gente por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Não esqueça a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? É aquele símbolo lá. Manda aí que a gente atende. Cerveja, vinho, vodka. As pequenas empresas que hoje produzem esse tipo de bebida podem ser beneficiadas por uma proposta em debate lá no Congresso. Elas vão poder aderir ao Simples Nacional, um regime simplificado de pagamento de tributos. Mas isso é assunto para o próximo programa. E o programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. No WhatsApp, o nosso número é o 61 999 66 1616. A gente se vê no próximo Município Brasil.